Direto da redação. O governador Cláudio Castro se reuniu ontem com o senador Flávio Bolsonaro, com o deputado, você viu aí a reportagem, está no Diário da Guanabara, diariodaguanabara.com.br, se reuniu, você vê ao centro a foto, o Flávio Bolsonaro, à esquerda o Cláudio Castro, à esquerda aqui o Canela, que é prefeito de Belfor Roxo. Ao lado do Flávio Bolsonaro está o Douglas Ruas, que é deputado, foi secretário das cidades no governo Cláudio Castro, filho do capitão Nelson, que é prefeito de São Gonçalo. E aqui à direita de camisa polo ali está o Rogério Lisboa, que foi prefeito de Nova Iguaçu, é filiado ao Progressistas. E esse encontro aí foi um encontro do grupo do Cláudio Castro, com setores da direita do Rio de Janeiro. E qual foi a conclusão dessa reunião aí, segundo o Diário da Guanabara? O Cláudio Castro afirmou que ele vai deixar o governo no dia 6 de abril. Ele é candidato ao Senado. Isso em tese, né? Ele é candidato ao Senado. Aí vai ter que renunciar. Aí a Assembleia Legislativa vai ter que se reunir para eleger um novo governador, para um mandato tampão. É isso que está posto ali. Mas o que vai acontecer? Dia 10 de março tem um julgamento de Cláudio Castro no caso Seperj. E as previsões, pelo menos, assim, elas não são muito boas. Há uma expectativa de uma possível condenação do Cláudio Castro, nesse caso Seperj. Nesse caso, o Cláudio Castro seria cassado, se ele não tiver já renunciado. E eu entendo que as coisas mudariam um pouco. Mas o que foi acertado naquela reunião ali, Fabrício, é que o Cláudio Castro seria candidato ao Senado, vai se eleger alguém ali para o mandato tampão. O Douglas Ruas é o candidato a governador do PL, da direita, apoiado por Flávio Bolsonaro, por todo mundo. O Canela vai renunciar à prefeitura de Belfor Roxo para ser candidato a uma das vagas ao Senado. E o Rogério Lisboa vai ser o vice do Douglas Ruas. E o Flávio Bolsonaro é candidato à presidência da República. Isso está posto. Eu tô com uma dúvida. Qual a dúvida? Se Rodrigo Bacelar, com tudo que aconteceu com ele, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, por mais que ele está cumprindo as medidas cautelares do ministro Alexandre Moraes, certo? Se Rodrigo Bacelar quiser anunciar a pré-candidatura dele para governador, ele pode, mesmo com essas medidas cautelares, agora ele pode. Sendo deputado? Agora pode. Agora ele pode ser candidato, porque ele não está... Isso não interfere, as medidas cautelares não interferem. Tanto é que ele só perdeu o cargo da presidência, mas ele continua como deputado estadual. Deputado, nada impede. Eu creio, na verdade, essa situação do Rodrigo... É isso que eu te pedi, o balanço, o cenário que você fala. Nessa situação do Rodrigo, essas medidas cautelares, as medidas cautelares no processo que ele é acusado tendem a cair. Porque qual é a acusação? Que o Rodrigo teria vazado informações para o Comando Vermelho. Para o Comando Vermelho, por meio do TH Joias, que era um deputado diplomado pela justiça que estava na Alerj, porque fez uma comunicação, fez uma ligação para ele de um telefone para informar que tinha um novo número de telefone. E o Rodrigo ali, ele teria perguntado se o Rodrigo sabia de operação policial. O Rodrigo falou, ouvi dizer. Agora não sei quem é alvo, não sei nada, porque a cidade toda está comentando. Porque se era noticiado em blogs, a gente já estava noticiando, um monte de gente estava noticiando que ia ter essa operação. Bom, o telefone do Rodrigo foi apreendido e foi levado para fazer periciada, para extrair dados. O que se encontrou no telefone do Rodrigo sobre esse caso? Nada. Nada que incrimine o Rodrigo. Por uma razão simples. O Rodrigo não tem ligação com o Comando Vermelho, todo mundo sabe disso. Isso é conversa para boi dormir. O delegado que fez essa operação no Rio de Janeiro prendeu também um desembargador. Ele pediu, o Ministério Público reforçou o pedido e o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, no âmbito de uma DPF, impôs medidas cautelares, prisão de Rodrigo inicialmente, que a Alerj foi lá e libertou. Decidiu que não deveria ficar preso, que é uma prerrogativa do parlamento, e o desembargador ainda está preso. O que se encontrou no telefone do desembargador? Também nada, porque o delegado disse que houve uma reunião entre o Rodrigo e o desembargador na noite em que o Rodrigo atendeu o telefone de TH Joias, e que nesse jantar que o Rodrigo teria avisado a TH Joias. Rodrigo estava, na verdade, num encontro íntimo. O Rodrigo não estava com o desembargador. Ele estava conversando com o assessor, o pessoal perguntando, você está onde? Estou numa reunião com o desembargador. Foi uma desculpa. Mas não teve. O desembargador estava em outro restaurante em Ipanema, um lugar completamente distante de onde seria o aterrador, o restaurante no Flamengo. O cara estava em outra situação.
com outras pessoas, não tinha nada a ver. Aquilo era uma fantasia. O desembargador viajaria no dia seguinte. Isso aqui são informações que a gente tem e são informações detalhadas. Esse delegado que comandou essa operação hoje, ele já estaria saindo do Rio de Janeiro, está indo para Brasília para trabalhar no Ministério da Justiça. Porque, na verdade, foi uma furada. Isso aí foi uma furada. O Alexandre de Moraes entrou numa furada, a Polícia Federal meteu numa furada. O procurador-geral, que é o Janot, entrou numa... É o Janot o nome dele, não é? Rodrigo Janot. Peraí, não é não. Não, Janot não, tô confundindo aqui. Não é não? Não, já. Calma aí, deixa eu olhar aqui. Ele entrou e meteu numa furada, induziu Alexandre de Moraes a erro. Essas medidas tendem a cair. Essas medidas tendem a cair. Tá? Essas tendem a cair. O Janot, tô confundindo o nome, que é tanto procurador que já entrou, que já saiu, que resultado. Mas então essas medidas nesse processo na DPF, isso aí não prospera. Agora o que pode acontecer no percurso, no caminho? É também o julgamento do CEPERJ. Porque Rodrigo também, ele é parte, ele é réu no julgamento envolvendo o CEPERJ. Contra o Rodrigo no julgamento do CEPERJ, eu entendo que não haveria ou que não há elementos para condenar, porque o CEPERJ é uma autarquia, né? O CEPERJ é uma autarquia, Não, isso não, é do Procurador-Geral da República, né? Ah, tá, peraí. O Rodrigo, o CEPERJ é uma autarquia, o Rodrigo não tinha ingerência sobre o CEPERJ, então eu entendo que, assim, a olho nu não haveria também elementos, mas eu não sei o que há de mais ali, não sei como vai ser a interpretação de ministro do TSE nesse caso. Mas uma hipótese que pode ocorrer é o Rodrigo ser condenado no caso CEPERJ, e daí ele ficaria inelegível, ele não poderia ser candidato a nada nas eleições, assim como Cláudio Castro, caso seja condenado. Mas vamos agora a uma outra hipótese, um outro cenário. O Rodrigo Gonet, Paulo Gonet. O Janot é o anterior, Paulo Gonet. Estou confundindo. Paulo Gustavo Gonet. Paulo Gonet. Esse é o Procurador-Geral da República que embarcou na furada, no relatório da Polícia Federal. Agora, se não fosse esse caso... Aí de Rodrigo estaria naquela foto ali agora. Estaria. Seria o candidato ao governador. Isso daí, na verdade, foi uma articulação toda que implodiu o projeto inicial do Cláudio Castro, que era do Rodrigo. No meio do caminho, Cláudio Castro e Rodrigo tiveram uma ruptura. Eu acho que foi o grande erro dos dois, foi essa ruptura. Eles se enfraqueceram politicamente nesse processo aí. Eles abriram fissuras na parte interna do governo, disputas internas. Mas o Douglas Ruas, como candidato, ele é um candidato forte na direita. Nós estamos falando de dois grandes colégios eleitorais, nós estamos falando de dois personagens. Douglas Ruas, São Gonçalo, maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de Rogério Lisboa, que vai ser o vice dele, que foi prefeito de Nova Iguaçu, que é um dos grandes colégios eleitorais do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da região metropolitana do Rio de Janeiro, disputando o poder. O Washington Reis está lá em Duque de Caxias, mas não vejo o Washington Reis com grande força, porque teve trabalho para vencer a eleição do Zito em Duque de Caxias. Você acha então que a escolha foi bem feita? Foi, ali foi. Você acha que... Foi, ali a escolha foi, assim, para os planos do governo, para a unidade ali do grupo, foi. Mas tem uma situação também correndo ali internamente na LERJ, que é a eleição... Pois é, eu ia perguntar isso a você também. Como que vai ficar essa situação? Vai ter que eleger ali um governador. Vai ter que ser uma eleição indireta na LERJ. Aí tem alguns nomes correndo ali. Olha o nome de Chico Machado, deputado de Macaé, que ele teria a simpatia do grupo do Rodrigo, dos deputados alinhados a Rodrigo. Tem muitos deputados que não estão alinhados a Rodrigo na LERJ. E o Chico, ele unifica, ele se dá bem ali em todos esses grupos. Então, ele poderia ser o grande personagem. Mas o Rodrigo não tinha que renunciar? Tampão. Para ter uma nova eleição? Se o Rodrigo for condenado no caso do CEPERJ, ele perde o mandato. Sim. Ele perdeu o mandato. Aí acabou. Aí vai ter que ter uma eleição para a presidência da LERJ. Certo. Elege o presidente da LERJ. Aí o presidente da LERJ depois convoca uma eleição para eleger o governador interino. O Chico Machado estaria cotado para ser governador interino, sabia? Ali internamente na LERJ. Esses bastidores aí. Na LERJ ali tá cotado ali para disputar de Macaé. Roberto, que dor de cabeça, hein? Não, isso para você entender. Que loucura o estado do Rio de Janeiro. Isso. Agora, vamos a um outro cenário. Olha só, tem outro ainda, a segunda opção. O Rodrigo não ser condenado no caso CEPERJ. E aí?
Na modulação lá, os ministros do TSE entenderam o seguinte: olha, aqui não tem como enquadrar o Rodrigo aqui, torná-lo aqui na condenação. Condena o Cláudio, não condena o Rodrigo. Aí cai as medidas cautelares de Rodrigo. Rodrigo volta para a presidência da Alerj. E pode ser Uai, pode tudo. o candidato. O Rio de Janeiro hoje, quem falar que entende o Rio de Janeiro hoje, que conhece o Rio de Janeiro, não sabe de nada, porque Exatamente. O Rio de Janeiro não foi feito para amador. Mas vão ter que respeitar esse programa aqui, as análises desse pobre jornalista aqui. Por quê? Quando todo mundo falava, olha, fulano vai ser vice de cicrano, olha, vai ser isso, passando aqui pelo norte do estado do Rio de Janeiro. Por que isso? Não sei, eu falei, nunca vai ser. Por exemplo, o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, eu falei, não vai ser. Não vai ser, porque nesse momento, o que é que as pessoas estão imaginando no Rio de Janeiro, quem vai se candidatar no Rio de Janeiro? Primeiro, qual é a corpulência do candidato? Quantos prefeitos o Vladimir lidera no norte do estado? Nenhum, só tem Vladimir. Esse é um ponto. O norte do estado do Rio de Janeiro, o noroeste do estado do Rio de Janeiro, se você botar o pingolim para fora e urinar, você vai inundar tudo. Não vai precisar nem chover, você vai inundar. Por quê? Estou falando isso numa análise do tamanho de colégio eleitoral para Rio de Janeiro. Se você for a São Gonçalo, é 1 milhão de habitantes. Maior colégio. Se você for a Duque de Caxias, perde 1 milhão de habitantes. Nova Iguaçu perde 1 milhão de habitantes. Falei, então, primeiro, por questão estratégica, vai se buscar vices nessa região metropolitana e Baixada. E há um outro elemento também inserido nesse processo de escolha: segmento. São Gonçalo é a cidade que tem o maior percentual de população evangélica no estado do Rio de Janeiro. Eu diria que mais de metade da população de São Gonçalo é evangélico. Douglas Ruiz é evangélico. É policial e evangélico. Baixada, maior percentual também hoje de população evangélica no estado do Rio de Janeiro. Então, quando você escolhe região metropolitana e Baixada, nós estamos falando de uma região com grande contingente populacional, grande contingente de eleitores e que um perfil de eleitorado que está alinhado ao projeto de direita, neopentecostal, direita, evangélica. Então era simples, a questão é de pragmatismo puro. E a gente sempre analisou aqui desta forma, sem emoção, sem paixão, sem nada. Então há de se respeitar. Roberto, da forma como esse programa aqui analisou esse contexto todo e tem analisado. Eu sei que o tempo está curto, coisa rápida. O Antônio Carlos só não me disse de onde que ele é. Você está falando que se o Rodrigo for absolvido do caso do CEPERS, ele pode voltar para ser presidente da... Pode, se cair as Mas medidas... Mas o caso dele, que ele foi expulso, assim, excluído, ele foi do Comando Vermelho. O Comando Vermelho e CEPERS é diferente. São dois processos diferentes. São dois processos diferentes. Olha só, nós estamos falando de um processo que ainda vai ser julgado, que é o CEPERS, é o TSE. Isso. Que foram absolvidos no TRE e houve o recurso do Ministério Público para o TSE. E o relatório da relatora, da Isabel Galotti, que já está aposentada, é pela condenação. Se ele for absolvido do CEPERS. Se ele for absolvido do CEPERS. Mas essas medidas cautelares dele, que já é em outro inquérito, tem que cair. Aí ele volta à presidência da Alerj. Não, mas tem que cair não no caso do CEPERS, o caso do Comando Vermelho. Comando Vermelho. Tá. Tem duas situações semelhantes. Entendi. Ele tem que ser absolvido lá, no caso do CEPERS, e as medidas cautelares dele tem que cair. Não do CEPERS, mas do Comando Vermelho. Comando Vermelho. Tem que cair as medidas cautelares para ele voltar à presidência da Alerj. Ele continua deputado. São dois processos diferentes. São dois processos completamente diferentes. Um nem processo é inquérito ainda, né? Do Comando. Essa história maluca de Comando Vermelho ainda é o inquérito, né? Isso aí é o inquérito. Entendi. Tá lá na DPF, tá com Alexandre de Moraes. E acho até que ele tá demorando a decidir isso, né? Porque medida cautelar, ele deveria ser mais célere nessas decisões, né? O Alexandre de Moraes. Eu sou estudante de Direito, você sabe disso, e eu me tornei um crítico do Alexandre de Moraes, leio a obra do Alexandre de Moraes, e eu me tornei um crítico da obra do Alexandre de Moraes a partir das evidências dessa conduta dele como ministro do TSE, que eu tenho do Tribunal
do Supremo Tribunal Federal, que eu tenho sido um crítico. Essa defesa dele de relativismo do artigo 5º da Constituição, das garantias fundamentais, relativismo para os outros e absolutismo para ele, eu não concordo com isso. As garantias fundamentais são relativas para você, mas são absolutas para os ministros do STF, quando se toca ali, quando estão sob investigação, quando estão sob críticas. Então essa conduta dele, hoje eu não tenho mais o Alexandre de Moraes como referência em termos de direito constitucional. Isso é uma avaliação minha, tem nada a ver com a conduta dele, acho que ele foi um cara determinante para evitar um golpe de Estado no Brasil, ele teve uma atuação muito importante nesse contexto, mas acho que se perdeu no caminho. Ali o Supremo Tribunal Federal hoje está sob uma névoa muito grande que precisa ser dissipada para recuperar, porque eu acho que a Suprema Corte ela tem que ser respeitada e tem que se fazer respeitar. E quando você passa por cima de garantias fundamentais, me desculpe, mas joga a Suprema Corte na lata do lixo. Concordo com isso não.